Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Os compostos químicos, orgânicos e inorgânicos, beleza? Não conhece esse canal? Se inscreva nele, deixa seu like e avisa os colegas. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Vamos falar então dos compostos químicos. Isso, os compostos químicos são divididos em inorgânicos e orgânicos, ok? Baseado nos elementos mais constitutivos dos seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, nós temos o Chomsky, repetindo, Chomsky. Nesses elementos nós podemos então ter compostos inorgânicos, água e sais minerais, compostos orgânicos, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, ok? Vamos falar sobre a água. Sim, o composto mais abundante. A água ela pode ser ingerida, beleza? Quando você então toma um copo d'água ou obtém através da alimentação, através de alimentos bem aquosos, ou essa água ela pode ser uma água chamada metabólica, oriundo de processos do próprio metabolismo, né? Então, processos em que ocorrem desidratações intermoleculares, acaba liberando essa água que é chamada de água metabólica. A soma das duas vão compor a água que tem numa célula, num corpo, num ser. A água possui várias funções. Uma delas é dissolvente universal, beleza? Ou seja, consegue dissolver a maioria das substâncias. Além disso, nós temos como ação lubrificante. Veja bem, nas articulações ósseas, entre os encontros dos ossos, temos água atuando como lubrificante. Isso é fácil, clássico. Transporte. Sangue está aí para falar que transporta substâncias dissolvidas e as seivas das árvores também, seiva bruta principalmente, que é feita de água e sais minerais. Outra função da água é termorreguladora, regulando então a temperatura, uma vez que a água apresenta elevado calor específico. Resumidamente, corresponde a grande quantidade de energia absorvida para variar a temperatura em 1 grau Celsius, ok? Termorreguladora, nós temos o suor, por exemplo, que acaba resfriando a pele quando a temperatura se eleva, e algumas plantas xerófitas, como cactos, que vivem em regiões extremamente quentes, são abarrotados de água e esta água acaba controlando a temperatura do cacto, ok? Outra função importante é que ocorre as chamadas reações de hidrólise, onde a água se faz necessária como reagente. Tudo bem? A água ela também pode variar, ter a sua variação conforme a idade, conforme o metabolismo e conforme a espécie. Veja bem, quanto mais velho for o indivíduo, menor a porcentagem de água. Quanto mais novo for o indivíduo, maior a porcentagem de água. Então são grandezas inversas. Um bebê é repleto de água mesmo porque o seu metabolismo é elevado. Já um idoso tem menos água porque o seu metabolismo é mais lento. A água pode variar de acordo com o metabolismo, né? Órgãos que trabalham por demais têm muitas reações químicas, dentre elas reações de hidrólise, e exige muita água. Então, cérebro e músculos são órgãos que apresentam grande teor de água, enquanto que quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. Por exemplo, um dente. Bom, qual é o metabolismo de um dente? Praticamente nenhum, uma vez que ele é composto por muitos minerais, então tem menos água. No caso do metabolismo, a variação é uma grandeza direta, beleza? No caso da idade, é uma grandeza inversa. Vamos voltar para o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a porcentagem de água. Quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. E varia de acordo com a espécie, tudo bem? Por exemplo, sementes apresentam de 3 a 5% de água no seu corpo. Afinal de contas, sementes muitas das vezes apresentam em estado latente, latência, dormência, quiescência. Temos também a água viva, que apresenta cerca de 97% de água no seu corpo. Um outro composto inorgânico é o sal mineral, ou seja, sais minerais. Os sais minerais, eles podem ser solúveis, dissolvidos em meio aquoso, por exemplo, sangue apresenta grande concentração de sais, além do que no interior da célula, no citoplasma, também encontramos sais dissolvidos, e o sal pode ser insolúvel ou imobilizado em determinadas estruturas, como por exemplo em ossos e dentes, ou se tratando de outros animais, por exemplo, conchas de moluscos, como as ostras, ok? Esses sais podem ser do tipo, vamos lá, cálcio.
Cálcio ele é um sal mineral que vai compor ossos e dentes, então ele tem uma função estrutural, mas o cálcio também pode estar parcialmente dissolvido, auxiliando aí no processo de coagulação sanguínea, bem como nas contrações musculares, ok? Temos o ferro. O ferro ele é um sal mineral importante e ele vai formar pigmentos como a hemoglobina, que transporta gases no sangue, e a mioglobina, que transporta gases no músculo. O ferro também está presente em citocromos, que são enzimas respiratórias encontradas no interior de cristas mitocondriais. O iodo, galera, outro sal mineral importante encontrado no sal de cozinha iodado do Brasil e frutos do mar. O iodo é importante porque ele vai compor hormônios da tireoide, T3 e T4. Vejam bem, T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina. São hormônios que aceleram o metabolismo de repouso ou metabolismo basal, ok? Magnésio, outro sal mineral importante, vai formar estrutura como ossos e dentes. Além do que, o magnésio compõe um pigmento encontrado na planta, responsável pela fotossíntese. Esse pigmento chama clorofila. Sódio e potássio, sais minerais importantes relacionados com a osmorregulação, ou seja, regulação osmótica do corpo. Além do que, fazem parte da eletricidade dos neurônios, o impulso nervoso. Se você já ouviu falar de bomba de sódio e potássio, está aqui a importância do sódio e do potássio, ok? E os nitratos são importantes, fontes de nitrogênio para compor determinados elementos, como aminoácidos, ácidos nucleicos. Afinal de contas, DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, vão ser formados por bases nitrogenadas, ok? Além do que, o nitrato ele forma também o ATP. Vamos falar de carboidratos? Carboidratos, açúcares, glicídios, glucídios, as chamadas oses. Nem toda ose é um açúcar. Por exemplo, osmose não é um açúcar, é um processo relacionado a transporte de solvente. Glicose é um bom exemplo de carboidrato. Afinal de contas, a glicose é formada por C6H12O6. A glicose ela pode ser encontrada na forma fechada, mas nós representamos também na forma aberta, onde percebemos que apresenta uma função orgânica chamada aldeído com as hidroxilas. Portanto, ela é um poliálcool aldeído. Veja nas configurações fechadas, porque pode aparecer no vestibular tal configuração. A carbonila do aldeído acaba se ligando depois ao carbono 5, fechando o ciclo, ok? Dentre as classificações dos carboidratos, nós temos as seguintes: de acordo com o número de carbonos e de acordo com as unidades monoméricas, ok? De acordo com o número de carbonos, temos pentoses e hexoses, que são os mais comuns. As pentoses são carboidratos com 5 carbonos, enquanto que as hexoses apresentam 6 carbonos. As pentoses mais famosas são ribose, que vai compor o RNA, e a desoxirribose, que vai compor o DNA. Dentre as hexoses, nós temos a glicose, frutose e galactose, ok? Que apresentam 6 carbonos na sua constituição. É natural que tanto para a glicose, quanto frutose, quanto para a galactose, elas são isômeros de C6H12O6. Valeu? Bom, em relação às unidades monoméricas, nós temos monossacarídeos, quando é composto apenas por uma unidade, disacarídeos, quando é composto por 2 unidades, e polissacarídeos, quando apresentam muitas ou várias unidades. Os monossacarídeos mais famosos são glicose, frutose e galactose novamente. Percebam que elas se repetem, afinal de contas são classificações diferentes. Já os disacarídeos mais famosos, que vêm da união de 2 monossacarídeos, são sacarose, lactose e maltose. A sacarose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais frutose. A sacarose você encontra na cana-de-açúcar. A lactose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais galactose, que você encontra no leite. A maltose é um disacarídeo que você apresenta a união de glicose mais glicose. Você encontra em determinadas sementes, é o açúcar do malte. As ligações entre glicoses e outros monossacarídeos são chamadas de ligações glicosídicas. Repetindo, ligações glicosídicas, ok? Os polissacarídeos mais famosos são glicogênio, amido, celulose e quitina. Glicogênio e amido são reserva energética, sendo que o glicogênio é reserva energética de animal. Apresenta 25.000 glicoses, ligadas por ligações alfa-glicosídicas, encontradas em músculos e fígado. Então existe o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, reserva energética. O amido é reserva energética de vegetal, encontrado em vegetais, estrutura como raízes.
As batatas, por exemplo, apresentam alta concentração de amido, que é um polissacarídeo com mais ou menos 1.400 glicoses ligadas por ligações alfa-glicosídicas. Já a celulose é um polissacarídeo estrutural, plástico, encontrado na parede celular de vegetais e que compõe a madeira. É formado por mais ou menos 4.500 moléculas de glicoses. Essas glicoses são ligadas por ligações beta-glicosídicas. E temos a quitina, polissacarídeo nitrogenado, resistente, encontrado no exoesqueleto de artrópodos, como insetos. Apresentam mais ou menos 5.000 moléculas de glicose na molécula de quitina, com função estrutural. Vamos para os lipídios. Lipídios ou lípides, também chamados de óleos e gorduras. Vejam bem, são ésteres de ácidos graxos. Exatamente. Reagindo ácidos graxos com álcoois, nós temos o lipídio. Essa reação é chamada de reação de esterificação. A propriedade mais clássica dos lipídios é que apresentam baixa solubilidade em água. Repetindo, baixa solubilidade em água, ok? Dentre os glicerídeos, óleos e gorduras, podemos ter nos adipócitos, células encontradas em mamíferos, por exemplo, formando o panículo adiposo, ou hipoderme, ou ainda tela subcutânea. Adipócitos são células que armazenam lipídio sob a forma de glicerídeo. Os triglicerídeos são aqueles formados por 3 cadeias de ácidos graxos ligado a um álcool chamado glicerol, ou ainda propanotriol. É uma reação de síntese onde ocorre liberação de água. Essa água, já estudamos, é chamada de água metabólica. Nós temos as ceras ou cerídeos, que apresentam ácidos graxos ligados a um álcool que não é o mesmo álcool do glicerol. Ok? Formam aí ceras encontradas nas colmeias, cera de carnaúba, cera de babaçu, ceras que impermeabilizam as folhas e frutos e o cerumen encontrado no ouvido. Temos os fosfolipídios, famosos, lipídios complexos, pois além dos glicerídeos está associado outro componente, como por exemplo um sal mineral. Afinal de contas, fosfolipídio tem fosfato e glicerídeo, ok? Fosfolipídio, encontrado nas membranas plasmáticas. Ele apresenta uma cabeça polar, voltada para a face externa e interna, externa onde tem água do meio e interna onde tem o citoplasma, e apresentam 2 caudas, ou seja, é a porção hidrofóbica. Então, o fosfolipídio ele tem uma porção polar hidrofílica e apolar hidrofóbica, assim formando uma bicamada de fosfolipídio que compõe a membrana plasmática ou plasmalema, e ela sendo semipermeável ou com permeabilidade seletiva. E temos os esteroides, que, por exemplo, a matéria-prima é o colesterol. Esse colesterol vai compor hormônios, como por exemplo, testosterona e estrógeno. Ok? Vamos para os exercícios. Questão 1. Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, contêm sais de 3 elementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio. Qual das alternativas indica as principais razões pelas quais esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta? Letra A. Nitrogênio é constituinte de ácidos nucleicos e proteínas. Correto. Fósforo é constituído de ácidos nucleicos e proteínas. Não. Proteína? Não, galera. Ácido nucleico? Sim. Tá errado, beleza? B. Nitrogênio atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular? Não. Equilíbrio osmótico tem a ver com sódio e potássio. C. Nitrogênio é constituinte de ácidos nucleicos e proteínas? Correto. Afinal de contas, proteínas são formadas por aminoácidos. Fósforo é constituído de ácidos nucleicos? Correto. Potássio atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra C. Questão 2. Associe os elementos químicos da coluna esquerda com as funções orgânicas da coluna direita. Por favor, vamos olhar a coluna direita. Formação do tecido ósseo. Isso tem a ver com cálcio. Cálcio número 4. Transporte de oxigênio. Tem a ver com ferro. Ferro número 6. Então, nós ficamos com 4 e 6. Opa, galera. Já podemos matar a questão, né? Mas vamos continuar? Assimilação de energia luminosa. Tem a ver com magnésio. Número 1. 4, 6 e 1.
Próximo, equilíbrio de água no corpo. Tem a ver com sódio, 4, 6, 1 e 5. Transmissão do impulso nervoso. Opa, tem a ver com potássio, bem como sódio também. Por eliminação, a sequência numérica correta é 4, 6 e 1, 5, 2. 4, 6, 1, 5, 2. Letra C. Questão 3. O fósforo branco, P4, é tão reativo que deve ser guardado em água para não se inflamar espontaneamente. Então você tem uma reação aqui, ó, P4 mais oxigênio, formando P4O10 mais calor. O fósforo vermelho, muito mais seguro, encontra-se na lixa da caixinha de fósforos. Quando riscado, transforma-se em P4, que pega fogo. O calor gerado inicia a reação entre as substâncias presentes na cabeça do palito. A reação global então tá ali, gente, a reação global, procure estudar, tá? O fósforo, P, é um importante nutriente para as plantas. Isso porque ele é componente de moléculas orgânicas, como as de... Onde que eu encontro o fósforo? Bom, basicamente eu encontro o fósforo no ATP, que chama adenosina trifosfato, moeda energética, e nos ácidos nucleicos, como DNA e RNA. Então, onde que eu encontro o fósforo? Letra A, DNA. Perfeito, galera. A resposta da questão 3 é letra A. Questão 4. A revista Pesquisa FAPESP, edição online de 2007, publicou matéria intitulada Etanol de quê? A cana é hoje a melhor opção para produzir álcool, mas o milho e, sobretudo, a mandioca também tem bom potencial. O álcool é produzido por processo de fermentação do açúcar. Assinale a alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como disacarídeo. Galera, é sacarose, já estudamos isso. Resposta correta é a letra D. Questão 5. A Fena Doce é um evento de âmbito nacional realizado anualmente no qual se ressalta a tradição doceira de Pelotas. O componente mais importante de doces é o açúcar comum ou sacarose. A sacarose, conhecida também por açúcar da cana, está presente em vários vegetais e, em nível industrial, a sua obtenção é feita principalmente a partir da cana-de-açúcar e da beterraba. Podemos afirmar que a sacarose, letra A, é um disacarídeo formado por uma molécula de glicose e uma de frutose. Perfeito. Resposta correta é a letra A. Questão 6. Os polissacarídeos, açúcares complexos, são nutrientes de origem vegetal e no homem apresentam-se como substância de reserva na forma de, homem ou animal, encontrado em músculos e no fígado encontramos o glicogênio. Resposta correta é a letra D. Questão 7. Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura se ingerido em excesso. Uma refeição composta de bolacha, amido processado industrialmente, e vitamina de sapoti, rico em frutas, leite, rico em lactose, e açúcar, sacarose, processada industrialmente, pode contribuir para o incremento da obesidade. Incremento quer dizer aumento, tá, galera? Por ser, conforme a descrição acima, visivelmente rica em letra A, lipídio? Não. B, proteína? Não. C, glicídio? Perfeito. Lactose, frutose, amido e sacarose são glicídios ou açúcares. Letra C. Questão 8. O destino de uma molécula de celulose presente nas fibras encontradas na alface ingerida por uma pessoa numa refeição é... Bom, os animais não conseguem digerir a celulose, nós somos incapazes de produzir uma enzima chamada celulase. É claro que alguns animais, chamados de ruminantes, apresentam bactérias que digerem a celulose para eles. Essas bactérias, sim, são ricas em celulase. Então, qual que é o destino da celulose? As fibras. Bom, nós não conseguimos digerir, não é verdade? Então, letra A. Entrar nas células e ser queimada nas mitocôndrias? Nada a ver. B. Ser desmontada no tubo digestório? Não. A celulose não é desmontada. Nós não temos a celulase. C. Servir de matéria-prima para a síntese da glicose? Nada a ver. D. Entrar nas células e ser utilizada pelos ribossomos? Nada a ver. E. Ser eliminada pelas fezes, sem sofrer alterações no tubo digestório. Beleza. Resposta, letra E. Questão 9. Quanto mais se investiga, mais assustador fica o escândalo dos remédios falsificados. A empresa é acusada de ter produzido quase 1 milhão de comprimidos de farinha, como sendo o medicamento Androcur, usado no tratamento de câncer de próstata. O principal componente químico da farinha é o amido, que é letra A, lipídio? Não. B, poliéter? Não. C, peptídeo, que é proteína? Não. D, poliéster? Não. E, polissacarídeo? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra
E amido é um polissacarídeo de reserva. Questão 10. Os lipídios apresentam importantes funções nos seres vivos, destacando-se entre eles os triglicerídeos. Apresenta uma molécula presente na formação de um triglicerídeo. Letra A, um monossacarídeo? Não. B, aminoácido? Não. C, glicerol? Perfeito, galera. O que é um triglicerídeo? É quando eu associo 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol ou propanotriol, liberando água para isso. Então a resposta correta é a letra C. Questão 11. Os lipídios são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos que desempenham diversas funções nos seres vivos. Um dos importantes papéis dos lipídios nos seres vivos é, letra A, atuar como catalisadores biológicos? Não, isso é enzima. B, servir como fonte de reserva energética? Opa, beleza. Lipídios, por serem acumuláveis, por exemplo, nos mamíferos, no tecido adiposo, são reserva energéticas. A resposta aqui para nós é a letra B. E por fim, a questão 12 e última dos exercícios propostos são substâncias do grupo dos lipídios. A, colesterol, perfeito. C, cera, ok. Glicogênio, não, glicogênio é carboidrato. B, fosfatídeos, deve ter a ver com fosfolipídio, correto? Glicogênio, não. C, amido, não. Glicogênio, não. Então C também é fora. D, fosfatídeos, correto. Glicerídeos, correto. Ceras, correto. Colesterol, resposta correta é a letra D. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e avise os colegas. Deixe o seu like, quanto mais likes nós tivermos já no início do vídeo, mais o YouTube vai projetar para pessoas que necessitam estudar. Um grande beijo a vocês, forte abraço, tchau galera!